dia, querido, graça e paz. Estamos aqui de novo numa terça-feira e hoje eu reservei esse dia para lembrar a você o quanto você é extraordinário. Sabe, queridos, nós sabemos que precisamos de bom ânimo, precisamos de motivação, mas quando não sabemos exatamente quem somos, o que podemos, o que está depositado em nós, podemos ser abatidos ou desanimados. E hoje, o meu desejo, o desejo do meu coração é que você entenda que você não é uma pessoa ordinária, que você não é apenas um número, mas que sobre a sua vida você já entendeu que há um propósito. Esse propósito foi colocado por Deus, há interesse de Deus que ele seja realizado. Nós já entendemos também que o propósito é muito maior do que nós mesmos. Então, como vamos executar esse propósito se somos tão pequenos diante dele? Isso é o que nós não devemos pensar. Sabe, querido, nós precisamos entender o quanto Deus depositou algo fabuloso dentro de nós, o quanto Deus, quando nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Então, Deus é um ser extraordinário, não é um ser comum, e nós também, como filhos que somos extraordinários. E eu vou provar para você em qual patamar que você está hoje, você se encontra nessa nova aliança. Nós sabemos que herdamos as bênçãos de Abraão na cruz do Calvário. Gálatas 3 diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar para que nós herdássemos aquela bênção. E uma das características das bênçãos estão descritas em Deuteronômio 28, ser abençoado. Nós vamos falar um pouco mais disso à frente. Mas eu quero só destacar com você Deuteronômio 28, no versículo 13, que diz que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Sabe, queridos, se somos cabeça e não cauda, por que a gente permite ser limitado com as possibilidades do mundo? Sabe, nós não precisamos acessar necessariamente a criatividade do mundo, porque o Deus, o Senhor, o dono de toda sabedoria e conhecimento e criatividade, resolveu habitar dentro de nós. Então, nós precisamos entender que esse poder criativo, a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, essa força, esse poder, habita dentro de nós e se espera disso uma reação. Mas muitas vezes nós não temos esse entendimento, o que também vamos falar um pouco mais à frente. Mas eu quero só trazer você para a realidade que nós estamos numa nova aliança com Cristo Jesus. Porque Provérbios 23, no versículo 7, nós já falamos aqui, porque assim como imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Então, como imaginamos na nossa alma, nós somos. Sabe, querido? Deus precisou levar Abraão a ver as estrelas do céu, a areia do mar, para que ele conseguisse ter uma visão da grandeza de quem ele era, do propósito dele. E também alterou o nome dele de Abrão para Abraão, para que ele pudesse declarar aquilo que ele seria, pai de multidões, pai de nações. E muitas vezes em nossas vidas nós negligenciamos isso e não entendemos o quanto declarações que fazemos a respeito de nós mesmos, das nossas limitações, elas impedem que o propósito de Deus na nossa vida seja cumprido. Então hoje nós vamos declarar, e você vai declarar comigo, eu sou extraordinário. Sabe, nós podemos olhar para a vida de Daniel. Daniel, ele era um rapaz de um lugar pequeno, que era Israel, e ele sai dessa pequena nação, que é Israel, para a Babilônia, que era poderosa na época. A Babilônia, ela era grande em educação, em militarismo, em economia, nas artes, ela era uma grande nação. E Daniel sai de uma pequena nação para lá, mas a Bíblia diz que lá nessa grande nação, ele foi para lá como um povo que estava sujeito ao outro, e mesmo assim ele e os 3 amigos dele se destacam. E me faz pensar o que faz Daniel ser destacado. A Bíblia, nós entendemos que todos aqueles na velha aliança
que recebiam, tinham o Espírito sobre eles, se destacavam. Mas eu gosto de pensar que Daniel tinha exata consciência da onde vinha o poder que estava sobre ele. E nós vamos ler lá em Daniel 2, no capítulo 2 de Daniel, nós vamos perceber durante a história onde Daniel precisa desvendar um sonho do rei para que todos os sábios não fossem mortos. No capítulo 1 ele chega até Babilônia, é reconhecido pelo rei em seu procedimento, mas o rei tem um sonho, quer desvendar esse sonho e decreta que se os sábios não desvendarem, todos eles iriam morrer. Daniel então pede a Deus sabedoria para aquilo e Deus concede. Mas eu gosto do versículo 20 de Daniel 2, quando Daniel vai tratar com Deus sobre esse pedido, né? E ele diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então veja bem, a ordem que Daniel coloca para isso. Ele não diz que os sábios têm a sabedoria e os inteligentes são inteligentes porque nasceram assim simplesmente. Ele diz que é Deus quem dá essa sabedoria e Deus quem dá essa inteligência. Então Daniel vai buscar na fonte, ele reconhece que a sabedoria e a inteligência vêm do Senhor. E ele está numa velha aliança, diferente de mim, de você, que estamos numa nova aliança. E aí ele ora e recebe de Deus uma revelação. E ele diz lá no versículo 23, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e louvor, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Quando ele recebe a revelação, Daniel se mostra grato e dá o reconhecimento ao Senhor. Então essa consciência de que a sabedoria e a inteligência vêm do Senhor faz com que Daniel se destaque. O que causa esse destaque em Daniel? O relacionamento dele com Deus, entendendo que Deus é a fonte de sabedoria e de entendimento e de inteligência. Ao ponto de no versículo 47, o próprio rei reconhecer o Deus de Daniel e o Deus que dá sabedoria e entendimento. Mas por que estamos falando de Daniel? Eu quero levar você para um outro patamar. Daniel 1, no versículo 20, tem uma seguinte frase que eu acho importante você conhecer. Diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em seu reino. Então Daniel se mostrou 10 vezes mais sábio, mais inteligente do que aqueles que estavam no reino, que era um reino poderoso. E eu fico então imaginando Daniel, porque reconhecia que a sabedoria e a inteligência vinha de Deus e buscava em Deus, ele se mostra, se revela 10 vezes mais inteligente do que aqueles que não têm aliança. Sabe, queridos, Daniel estava numa velha aliança. E quando nós vamos olhar para a nova aliança, nós vamos ter uma revelação impressionante de Jesus tratando sobre João Batista, que está lá em Mateus 11:11. E aí você vai fazer a ligação. Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Ou seja, Daniel, que era 10 vezes mais sábio que aqueles do mundo, era menor do que João Batista. Só que Jesus continua dizendo o seguinte: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, ou seja, do que João Batista. Queridos, João Batista ainda estava numa velha aliança. João Batista não viveu a nova aliança, porque ele morreu antes de Jesus cumprir o processo de salvação. Então, na velha aliança, Jesus considerou João Batista o maior, e o maior sobre, inclusive, Daniel. Mas diz que o menor no reino de Deus, ou seja, no reino que ele veio estabelecer, na nova aliança, na graça, seria maior do que João Batista.
Então eu fico pensando e imaginando e quero levar você comigo, porque assim como a gente imagina, assim nós somos. Nós vamos entender que Daniel, numa velha aliança, era 10 vezes mais inteligente do que aqueles que estavam no mundo. E João Batista era maior que Daniel. E nós, o menor no reino, podemos ser maior do que João Batista. Então, queridos, você há de convir comigo que o poder criativo habita dentro de você, que a inteligência e a sabedoria estão acessíveis a você através do Espírito Santo, porque a fonte Daniel revelou que vinha de Deus. Então, você convém comigo que você não é uma pessoa comum, que você é uma pessoa extraordinária. Efésios 3, para a gente concluir, diz que, ora, no versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera aonde? Em nós. Aquilo que Daniel buscava já está dentro de nós. Nós só precisamos acessar o que é esse poder que opera em nós. A graça, aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós vamos ao longo da semana falar um pouco mais sobre graça, sobre bênção, sobre aquilo que ele conquistou. Mas o que eu quero que você comece essa terça-feira, para você já ir esquentando as turbinas nessa semana, é entendendo que você não é uma pessoa comum. Deus colocou dentro de você um propósito extraordinário, mas para que houvesse condição de realizar esse propósito, ele também tornou você extraordinário. Então, querido, nós não podemos nos enganar achando que somos comuns, que somos pequenos, que somos medíocres, porque não somos. Eu e você, que temos o Espírito Santo por dentro e dentro de nós, habitando dentro de nós, que temos relação com o dono de toda a sabedoria e de toda a inteligência, podemos sim nos considerar extraordinários. E é nesse entendimento que eu quero motivar e animar você a começar esse dia declarando, pensando naquilo que você é e falando aquilo que você é. Assim como Abraão declarava que ele era pai de nações, assim como ele teve uma grande visão do que ele era, eu declaro sobre a sua vida uma visão clara daquilo que você, da grandeza daquilo que Deus tem para você, do seu propósito como extraordinário, e entendendo que um propósito extraordinário ele será realizado por pessoas extraordinárias, fora do comum, fora do ordinário, e você é uma delas. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor nos fez extraordinários através do teu Espírito Santo vir habitar dentro de nós. O Senhor nos colocar numa aliança superior, aonde nós podemos contar com a tua graça, com o teu favor e com as bênçãos de Abraão conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o meu irmão que está agora em casa, assistindo essa ministração, ele vai ter por dentro o Espírito levantando ele e lembrando a ele do quanto ele é especial e extraordinário ao Senhor, e de que o seu propósito será cumprido e coisas extraordinárias vão vir dele, que tem acesso, Pai, a toda a sabedoria, a toda a inteligência da fonte que é o Senhor. Obrigado, Pai. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos levanta todos os dias e nos capacita ao propósito. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado, cheio de graça, cheio de favor, lembrando e declarando que você é extraordinário.